amigos, e começa mais um podcast ABC Cubo ou ABC3, como você preferir, porque a gente vai falar sempre do alimentando bem a criança com ciência. E o nosso tema é falar sobre nutrição infantil, direcionado a vocês pais, cuidadores, comunidade em geral, de uma forma muito inclusiva e acolhedora. Nosso objetivo também é fornecer informações bem confiáveis, baseadas em evidências científicas, esclarecer dúvidas frequentes, desmistificar crenças e promover o conhecimento assertivo sobre a alimentação saudável dos nossos pequenos. E tudo isso de uma forma leve, com bastantes exemplos práticos do dia a dia da nossa família brasileira. Mas eu não vou falar sozinha sobre o tema. Para me ajudar, estamos aqui com o Dr. Túlio Constantiner, pediatra nutrólogo, Dr. Matias Epifânio, também pediatra, gastroenterólogo, e eu, Tamara Lazzarini, nutricionista. Vamos lá conversar um pouquinho hoje. O nosso tema vai ser super polêmico, mas bem importante. Devo suplementar vitaminas e minerais para o meu filho com menos de um ano? Então vamos falar um pouquinho desse contexto. Por que essa dúvida é tão frequente? Ela acontece, vira e mexe, a gente tem questões e dúvidas em relação a isso. Porque nosso contexto também diz muito sobre o tema. Ou seja, existe aí uma prevalência enorme de deficiência de vitamina A, que é global, e as crianças brasileiras não estão isentas disso, né? E afeta milhões de crianças. A deficiência de ferro, né? Que é uma anemia por deficiência de ferro muito comum nas crianças pequenas, especialmente nos países que têm uma renda mais comprometida. E alguns estudos até mostram, né? Dr. Túlio pode falar um pouquinho com a gente aqui, Dr. Matias, que essa prevalência ela pode chegar até 23% em algumas regiões aqui brasileiras. Zinco também, embora não é muito abordado, mas é um mineral extremamente importante e tem aparecido em alguns casos como deficiência. Bom, é importante notar que a disponibilidade de estudos com esses lactentes menores de um ano é também limitado. A gente não tem muita informação, mas as prevalências podem variar significativamente dependendo da região. Antes da gente detalhar o tema, eu vou perguntar e vamos dar um passo atrás, porque às vezes é dúvida de mamãe e papai. Mas zinco e vitamina A é a mesma coisa? Vamos explicar um pouquinho, doutor Túlio, o que são vitaminas e minerais? Tudo bem, doutor Túlio? Tudo bem, Tamara? Como é que tá? Tudo jóia? Doutor Matias, meu amigo, meu colega, que bom estar aqui com vocês. Vamos falar então sobre esse tema que é muito importante, porque a gente está falando do primeiro ano de vida, que é um ano que tem muitas modificações. Bom, definição. O que são os micronutrientes, esses que a gente pensa eventualmente em suplementar? São elementos ou compostos orgânicos que são essenciais para o organismo, para a criança crescer e se desenvolver. Mas eles são necessários em pequenas quantidades. São muito importantes que existam na dieta, que a criança receba esse tipo de micronutriente, preferencialmente com os alimentos, para que dê conta da demanda fisiológica que o organismo tem nessa faixa etária. E os principais representantes são as vitaminas e os minerais. Então, as vitaminas, que são aqueles grupos lipossolúveis e as hidrossolúveis, e os minerais, que incluem tanto os macros minerais como os elementos. Todos eles muito importantes para a saúde da criança. É o conjunto da obra, né, doutor Túlio? A gente precisa, né, quando a gente ouve falar muito, as dúvidas surgem, né, especificamente sobre um nutriente ou outro. Mas a gente vai abordar mais sobre esse tema aqui, e eu acho que é importante também o doutor Matias abordar essa suplementação para menores de um ano e por que é tão importante esses micronutrientes, doutor Matias, para o meu filho nessa fase aí, no primeiro ano de vida. Bom, olá Tamara, olá Túlio, é um prazer estar aqui de novo. Bom, esses micronutrientes que o Túlio estava conversando são fundamentais, como ele disse, porque intervêm em várias fases do crescimento e do desenvolvimento dessa criança. Ou seja, são, digamos assim, pecinhas chaves, pecinhas fundamentais para esse desenvolvimento. Sem elas, ou com falta delas, esse sistema, esse corpo, esse desenvolvimento não funciona muito bem. Então, temos que estar muito atento para essa fase de rápido de crescimento, de rápido desenvolvimento, onde a gente tem uma evolução no nosso corpo tão importante que esses micronutrientes não faltem.
tá? Isso, quem que cuida muito bem disso, como vocês sabem, é o pediatra que vai acompanhar essa criança, tá? Então, esses nutrientes, né, Tamara, são muito importantes, especificamente nesse primeiro ano de vida, são fundamentais, né? E a gente vê, como tu disse anteriormente, muitas prevalências de deficiências desses nutrientes. Esse é bem comum, né? E, doutor Túlio, em que casos clínicos essa suplementação ela é recomendada? Então, deixa eu, antes de responder essa pergunta, eu falar um pouco sobre essa questão dessa velocidade de crescimento, que ela é rápida nesse primeiro ano de vida, que o Matias já destacou. A gente nasce aí em torno de 3 quilos, chega no final de um ano, a criança tem 9, 10 quilos, então triplica-se o peso, né? A criança cresce também muito rápido, é aí por isso que tem o consumo dos nutrientes. Nós, de uma maneira geral, né, a gente sempre pensa no consumo dos macronutrientes, né, a proteína, a gordura e os carboidratos. Mas os micronutrientes, eles são fundamentais, como já destacado pelo Matias, para funções específicas e importantes. Eu queria destacar aqui a questão do desenvolvimento do sistema nervoso central, aí chamar alguns dos micronutrientes que são considerados neuronutrientes. Sabe que o desenvolvimento do nosso sistema nervoso central, que inclui o cérebro, ele é muito grande nos primeiros anos de vida. A gente atinge um tamanho do nosso cérebro em torno de 80% dele por volta dos 4, 5 anos de idade. Então, esses micronutrientes, eles são muito consumidos para dar conta desse crescimento rápido do cérebro e eles precisam ser ingeridos de uma maneira adequada. Agora, com relação à suplementação em situações especiais, é claro que existem patologias que a gente deve pensar em suplementar, e aí o pediatra que está acompanhando o seu filho, ele vai te dar orientações específicas na hora de que fizer uma avaliação do consumo alimentar do seu filho, que tipo de patologia ele existe. Mas, de uma forma geral, o que a gente recomenda, independente de patologia ou não, ou seja, para crianças saudáveis, hoje no Brasil e no mundo, são as suplementações tanto do ferro quanto de vitamina D. Então, são os dois micronutrientes mais importantes que devem ser prescritos ou devem ser utilizados para complementar a alimentação, para prevenir as suas deficiências. Isso, você tocou num ponto super importante que eu acho também que o Dr. Matias destaca. Uma coisa é a suplementação preventiva, né, que é aquela profilática que a gente aplica, acompanhado pelo pediatra, segundo no primeiro ano de vida, e a outra é uma suplementação para tratar uma deficiência diagnosticada, né? Então, né, Dr. Matias, o que o senhor pode me abordar sobre o tema? Exatamente quando essa diferenciação foi muito clara, né, Tamara, que tu fez. Porque, assim, por exemplo, crianças prematuras, elas têm uma necessidade de alguns micronutrientes um pouco maior, ou seja, a gente tem que dar esse aporte, onde ele não obteve, por exemplo, por ser prematuro, uma quantidade maior, por exemplo, de ferro, a diferença de uma criança que nasce a termo, né? Crianças que nascem, por exemplo, que tiveram durante a gravidez alguma situação especial onde essa mãe não obteve ou não estava com um estoque, digamos assim, de ferro, ou ela sofreu anemia, essa criança também vai ser olhada por seu pediatra com algum fator de risco que precisa um pouco mais de atenção e talvez ferro antes do recomendado habitualmente. Então, Túlio citou o ferro e a vitamina D. Então, desde a partir de uma criança tem aleitamento materno, a partir do sexto mês se recomenda um aporte de ferro de 1 miligrama por quilo por dia. Se essa criança tem algum fator de risco anterior, como eu já citei alguns, isso começa antes, começa com 3 meses, com 180 dias. E a vitamina D também, a partir do nascimento, dos primeiros dias de vida, se utiliza 400 unidades de vitamina D. Isso que o Túlio falou é população saudável. Agora, casos específicos precisam necessidades específicas, né? E isso o pediatra, a nutricionista também vai orientar de uma forma adequada, é bem importante. E eles geralmente são acompanhados, em caso de algumas necessidades, de alguns exames que precisam ser feitos antes de iniciar o uso de algum outro suplemento que seja necessário, correto? Perfeito. E também, doutores, aproveitando aqui para vocês, a gente sabe da suplementação da vitamina D, mas a exposição ao sol também é muito importante para ter essa conversão, essa melhor biodisponibilidade da vitamina D no nosso corpo, correto? Perfeito, Tamara. Sim, Muito acho bem. que sim. Deixa eu só destacar, isso aqui é uma coisa importante, por isso que a vitamina D ganhou bastante destaque nas últimas décadas, porque, infelizmente, a qualidade dos raios ultravioletas não está como estava no passado. A exposição ao sol tem trazido maiores riscos de lesões de pele.
Consequentemente, crianças têm sido, e adultos também, população em geral, tem sido recomendado a todos que não se tem uma exposição solar direta sem uma proteção adequada. E a mesma proteção contra os raios ultravioletas para prevenir lesões de pele também dificulta a ação do sol para a origem ou para a síntese de vitamina D no organismo. E do ponto de vista fisiológico, a principal fonte de vitamina D é a exposição solar. E nós estamos passando por uma época em que a gente está se protegendo contra ela, por isso que a suplementação ou até a ingestão de alimentos fontes de vitamina D passam a ser mais necessários nessa fase. Perfeito, né? E existe aí a questão do uso indiscriminado ou do excesso também de suplementos. A gente tem infelizmente, fontes de informação que não são, informações que não são críveis, né? E muito por influência de colegas, amigos ou blogueiros que falam sobre a suplementação de crianças, então tem que se tomar muito cuidado. Eu não sei se vocês têm encontrado esse exagero, né? Se os papais, as mamães ou os cuidadores vêm com essas questões, essas dúvidas em relação à suplementação prévia. Já estão ouvindo por aí outros tipos de micronutrientes ou certos nutrientes macro também de suplementação, se vocês têm ouvido, porque eu acredito que o exagero, né? O uso indiscriminado de suplemento também é prejudicial para o bebê ou para a criança nessa fase inicial de vida, né? Eu acho, Tamara, que nosso corpo é tão esperto, que ele capta o que ele realmente precisa. E se a gente precisa de algum nutriente mais, ele tem maior captação para esse nutriente. Então, muitas vezes acontece de ficar, as famílias, de ficar com dúvidas, não é melhor dar zinco, não é melhor dar cálcio extra, não é melhor dar algum micronutriente. E muitas vezes isso pode ser ao contrário, pode causar alguma situação, intolerância, alguma diarreia, algum desconforto, inclusive intoxicações às vezes, né? Por componentes que a gente nem sabe o que tem essas gotinhas, tá? Então, muito cuidado com isso. Acho que a melhor forma é conversar, falar com o pediatra, se informar bem. Então, me parece que esse aspecto, sobretudo nos primeiros meses de vida, no primeiro ano de vida, esse cuidado com a que essa bebê está ingerindo, o que esse bebê está se alimentando, é fundamental. Como tu lhe disse, como tu citaste, Tamara, é um período da janela de oportunidade, onde realmente nosso cérebro, no intestino, o coração, tudo se desenvolve tão importante que ter o máximo de cuidado é fundamental. Matias tirou da minha boca o que eu gostaria de falar, exatamente isso, Estamos essa questão. alinhados. É porque a gente sempre se preocupa com a deficiência, né? Eu acho que a preocupação dos pais é sempre, será que meu filho está comendo todos os alimentos com as fontes de nutrientes necessárias para ele crescer e se desenvolver? Eu acho que isso é uma preocupação muito geral. Só que existe também o risco de você dar em excesso, né? E hoje existem disponíveis no mercado diversos produtos, diversos tipos de suplementos, não só medicamentosos, mas como alimentares, que muitas vezes são armados por uma estratégia de marketing muito grande que atingem a população, e aí, às vezes, os pais, sem uma orientação adequada, podem, de uma forma inadvertida, levar esse tipo de eventos adversos ou intoxicações, como citou Matias. Então, é muito importante que a gente receba, então, reforço isso, receba uma recomendação de um profissional, um pediatra que saiba o que está falando, ou um nutricionista especializado em nutrição infantil. Mas, Tamara, agora acho que eu vou passar para você um dos itens que a gente reservou para o público, que é uma sessão de mitos e verdades, é isso? Isso mesmo, doutor Túlio, é um ponto extremamente importante. Eu esqueci de abordar no início da nossa conversa. Papais, mamães têm nos questionado com várias dúvidas, e às vezes a gente nem tem tanto, tem tanto elemento, tanta informação para conversar, ou para também desmistificar, que nós criamos dentro do nosso podcast mitos e verdades e dicas práticas. Então, sempre a gente vai abordar esse tema. E falando de mitos e verdades na suplementação infantil, realmente, toda criança. Essa é uma pergunta. Essa daqui eu vou jogar para os universitários. Toda criança precisa tomar vitaminas? Se meu filho não come bem, devo suplementar? Doutor Matias, o que que você acha dessa pergunta? É muito comum no seu consultório?
Sim, Tamara, eu acho que isso, na verdade, a gente tem que definir mito ou verdade, eu acho que mais um mito, né? Mas primeiro, vamos reconhecer uma parte. Eu gosto muito que os pais se preocupem se eles consideram que seus filhos não se alimentam bem. Isso já é uma coisa muito boa, né? Agora, essa criança precisa tomar vitaminas, considerando que o pai acha que não se alimenta bem? Isso não é verdade, isso é um mito. Primeiro, a gente tem que avaliar, estamos falando de menores de 1 ano, como é essa alimentação de uma criança de menor de 1 ano, né? Então, não toda criança, mesmo que essa criança, a mãe diga, ah, meu filho não se alimenta bem porque não come brócolis. Não, isso não quer dizer não se alimentar bem. Ele pode estar comendo outros grupos similares de legumes ou de verduras e esses nutrientes serão adquiridos por outros alimentos. Então, toda criança precisa tomar vitaminas? Não, de novo, repito, salvo o que a gente recomendou em relação de especificamente vitamina D e do micronutriente do ferro. Então, resumindo, Tamara, não toda criança não precisa tomar suplementar, salvo essas normais, e a gente tem que avaliar, e a gente vai entrar depois nisso muito mais profundamente, a alimentação dessa criança, né? Porque a fonte de aporte, além do aleitamento materno, é a alimentação através da alimentação complementar. Esse é um ponto extremamente importante, doutor Matias, você falar do aleitamento materno, que ele não é o tema de hoje do nosso podcast, a gente vai abordar um tema sobre esse, porque ele é muito importante, mas que a introdução alimentar, ela começa a acontecer, a gente começa a ter os contatos com os alimentos a partir do sexto mês, né? E neste contexto, quando os papais, eles ficam muito preocupados em relação à suplementação, outra dúvida que é muito comum é se esses suplementos podem causar, né, de micronutrientes, podem causar algum efeito, ou obesidade, ou aumento de apetite, ou mesmo cólica, ou constipação. É comum os suplementos, isso é um mito ou é uma verdade? Agora eu vou perguntar para o doutor Túlio. Doutor Túlio, o suplemento tem efeito colateral, é mito ou verdade? Olha, essa é uma pergunta bastante importante, que eu acho que é de muita dúvida, né, de muitos pais. A primeira é muito fácil com relação à obesidade, né, porque a obesidade é um distúrbio energético que está muito relacionado com o consumo excessivo, de calorias, né? E agora, os suplementos, eles são de micronutrientes, aqueles só de micronutrientes, eles não têm calorias, né? Então, não causa obesidade a suplementação com suplementos puramente de micronutrientes. Agora, tem aqueles outros suplementos alimentares que ali, eventualmente, podem ter características nutricionais diferentes, tem suplementos dos mais variadas qualidades nutricionais, eventualmente suplementos alimentares, eventualmente podem contribuir com o acúmulo de energia e, consequentemente, levar ao excesso de peso. Mas puramente de micronutrientes, não. Agora, a segunda pergunta com relação ao apetite é uma coisa muito tradicional e antiga, né, que a gente ouve há muitas décadas, e é uma pergunta que vem frequentemente no consultório, né, quando os pais têm a sensação de que a criança não se alimenta direito, e eles eventualmente pedem, inclusive, uma prescrição de vitaminas e minerais para abrir o apetite da criança. A suplementação de micronutrientes não tem o potencial de abrir o apetite. O apetite, ele é um evento multifatorial. São várias coisas da vida, da dinâmica da criança que estão associadas a ela comer mais ou menos, ou ter um apetite maior ou menor, ou o apetite estar mais diversificado para todos os grupos alimentares ou não, ou mesmo o apetite ser mais extenso ou menos extenso, dependendo da impressão dos pais, que muitas vezes também varia. O que acontece eventualmente, que a criança que tem alguma deficiência de algum micronutriente que tem como função manter o apetite, uma vez colocando o suplemento medicamentoso, essa deficiência, que daí já não é uma suplementação, seria um tratamento até de uma forma inadvertida, então essa deficiência, uma vez corrigida, melhoraria o apetite. O zinco, por exemplo, é um dos alimentos, um dos micronutrientes, me perdoa, que estão relacionados a melhorar, tem função de apetite. Então, uma vez ele deficiente, o suplemento melhoraria. Mas aí, repito, não é uma suplementação para abrir o apetite, seria já pensando no caso de uma deficiência de zinco.
Agora, nós vamos passar, acho que para a próxima fase agora do nosso podcast, né, Tamara? Que são É dicas isso práticas, mesmo. é isso? Exatamente. Para a gente concluir aí esse bloco de hoje, a gente vai ter o bloco de dicas práticas para todos os pais, todo mundo que cuida dessas crianças que tem esse contato. E aí a minha pergunta em relação a isso, dica prática para o doutor Matias. Como eu consigo garantir uma alimentação balanceada sem necessidade de suplementação? É possível, doutor Matias? Claro, é possível e é muito fácil, né? É muito fácil no sentido de que, primeiro, estamos falando de novo de menos de um ano, né? Então, se a gente tem o aleitamento materno, a gente sabe que o aleitamento materno é fundamental, que tem todos os nutrientes que um bebê precisa, mas a partir do sexto mês, a gente tem algumas necessidades especiais, ou algumas maiores necessidades que o aleitamento materno comporta, mas precisamos de outros alimentos, não? Então, a gente entra nas frutas, as legumes, o que a gente chama de macronutrientes. Então, como posso garantir a alimentação balanceada? De novo, com uma variedade, com uma boa composição dessa alimentação. Não precisa ser muita quantidade, não precisa ser sempre alimentos fundamentais, não. A variedade e a diversificação desses alimentos compõem uma nutrição, alimentação balanceada. E se eu tenho uma alimentação balanceada, eu não vou ter deficiências de micronutrientes e não preciso dar vitaminas e minerais extras. Ou seja, a chave é que introduzir a introdução alimentar que seja variada, que seja com diferentes grupos alimentares. E aí passo a pergunta para dica prática para Túlio. Túlio, quais são, como que a gente divide essa alimentação balanceada? Em que consiste esses grupos alimentares? A ver, nos conta. Muito bem, a gente já está um pouco entrando na questão da alimentação complementar, né, do segundo semestre de vida Exatamente. da criança, né? Isso. Basicamente, a gente tem que colocar naquela alimentação que vai ser introduzida nesse período quatro grupos alimentares, né? Um primeiro grupo que envolve cereais, pães, tubérculos e raízes. Um segundo grupo que são as verduras e legumes, né? Aí eu já estou falando daquela alimentação mais tradicional, que é a primeira refeição do bebê. Um terceiro grupo que inclui leites, queijos, carnes, ovos e feijões. E o quarto grupo que inclui óleos e gorduras. Então, para compor esses grupos alimentares, tem alguns alimentos que são mais importantes, que são fontes de micronutrientes. Eu vou passar essa pergunta para Tamara, então. Tamara, quais seriam esses alimentos? É muito bom, porque às vezes a gente pode fazer de uma forma simples para todos nós entendermos. Então, quando a gente pensa, todo mundo já é familiarizado com os conceitos carboidratos, a gente associa pães, massas, cereais, a gente vê proteínas, a gente vê carnes, leite, ovos, as gorduras, a gente vê os azeites, né, as nozes, as castanhas e micronutrientes. Como eu consigo minimamente entender que isso é importante? Quais são os alimentos fontes? De cara, a gente pode falar que são os FLVs, frutas, verduras e legumes. E quanto mais diversificado, como o doutor Matias falou, mais colorido, de diferentes regiões, considerando uma série de fatores, como época, tudo, esses micronutrientes naturalmente vêm presente dentro das frutas, verduras e legumes. Então é muito fácil a gente sempre incorporar. E são os primeiros alimentos em que as crianças, quando começam a se alimentar, têm a familiarização. Começa com frutas, ou às vezes com legume ou com uma verdura, mas eles já têm inicialmente um contato com as fontes de micronutrientes, né? Lógico que isso pode acontecer, alguma questão nesse período, alguma dificuldade, e eu preciso buscar uma orientação médica, né? Quando esse não consumo de alimentos ou essa recusa se torna uma preocupação. Então, essa é uma pergunta para os meus médicos daqui do nosso podcast, para falar um pouquinho. Quando eu devo e como eu devo buscar uma orientação médica? Doutor Túlio, doutor Matias, se vocês puderem falar rapidamente. Primeiro, a orientação médica sempre tem que ser seguida numa criança menor de um ano, né, com as visitas regulares. Então, sempre que tem dúvida, que surge, com certeza o pediatra é o melhor capacitado para responder essas perguntas. Então, não é necessariamente que tem que acontecer alguma coisa para buscar orientação. Acho que sempre essa conversa e esse diálogo tem que existir. Agora, especificamente sobre nutrição,
o pai tem que se preocupar se essa criança está um pouco mais inativa, se essa criança não brinca bem, se essa criança não dorme bem, se essa criança não está se alimentando bem, está recusando a alimentação. Existem várias situações onde esse pai ou mãe tem que procurar uma orientação, um médico para ver o que está acontecendo. Mas eu acho muito importante, Tamara, e voltando um pouco a essa busca de orientação médica, é que alguns nutrientes também, né, Tamara, estão também, por exemplo, nas proteínas, né? Por exemplo, o ferro está em grande quantidade na carne, a vitamina B12. Então, claro que as legumes, verduras e frutas contêm muito disso, mas não esquecer dessa variedade, como tu bem disseste, falaste sobre essa diversidade de alimentos que cada um desses alimentos tem em maior ou em menor medida um desses micronutrientes. Então, por isso que a composição em geral dessa dieta variada é fundamental, né? Túlio, Perfeito, com passo certeza. contigo a bola. O que tu acha? Ah, eu acho que você já disse o que precisa, amigo. A orientação médica, ela é constante. O que eu queria acrescentar, acho que destacar nesse ponto dessa pergunta, é que, apesar de que tradicionalmente o pediatra faz orientação alimentar da criança, principalmente da criança pequena, isso é muito comum, né? Os pediatras têm mesmo essa especialidade, estudam para isso. Não é de se descartar a possibilidade de você ter uma consulta com uma nutricionista, um nutricionista qualificado em alimentação infantil. Existem características de preparo, de ensino, de desenvolvimento, aprendizado profissional, que o nutricionista ele tem muito de mais destaque ou até mais conhecimento aprofundado do que o próprio pediatra. Então, acho que hoje em dia a gente está numa fase do cuidado da saúde infantil, que cada vez mais a gente incorpora na profissão da saúde uma contribuição de uma equipe multidisciplinar, onde a gente pode ter outros profissionais de saúde ajudando nessa questão aí que a gente está falando da suplementação e da avaliação da alimentação. Perfeito. Então, eu acho que esse podcast aqui vai ter história, vamos ter que esvaziar aqui de tanta informação, tanto conteúdo, e eu agradeço imensamente Dr. Túlio, Dr. Matias, que trouxeram aí contribuições baseadas nas experiências, baseado em evidências, em ciência, para falar com os papais, mamães, e eu também, agregando aí junto a eles e falando da importância dessa multidisciplinaridade de profissionais para atuar junto a essas crianças de 1 ano de vida. E esse primeiro ano que, obviamente, vai impactar a vida futura da criança, né? Então, vamos agradecer a todos vocês. Dr. Túlio, Dr. Matias, palavras finais. Nada, muito obrigado, Tamara e Túlio, por esse encontro. Acho que conversar sobre nutrição é muito útil para os pais. E, de novo, a importância que eu quero deixar de recado final, a importância de entender que a alimentação de uma diversidade, de uma variedade é fundamental, é a chave fundamental para um bom crescimento e desenvolvimento. Da minha parte, Tamara, Matias, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto. Eu gostaria de dizer para os pais que, apesar de ser uma responsabilidade muito grande que a gente adquire quando nossos filhos nascem, né, o cuidado com a saúde, aqui a alimentação, e nesse tema de hoje, mais especificamente a suplementação de micronutrientes, não é difícil a gente seguir algumas orientações e dar conta das necessidades que a criança tem. Basta a gente buscar mesmo a fonte de informação mais confiável, que a gente consegue desempenhar o nosso papel com tranquilidade. Então, eu queria tirar um pouquinho da ansiedade dos pais, eventualmente, em estar seguindo aí algumas novidades, alguns modismos, algumas coisas nesse sentido. Muito Perfeito. obrigado. É fundamental isso. E esse aqui, a gente tem um espaço aberto. Interaja com a gente, mande dúvidas, perguntas, sugestões para o próximo podcast. A gente tem muita informação, muitas vezes a gente não consegue trazer tudo aqui em um episódio, mas a gente pode falar nos outros episódios. E aí, para isso, a gente pede para vocês sigam a gente nas redes sociais e fiquem atentos para os próximos episódios. E nos vemos muito em breve. Um grande abraço. Tchau a todos.